Tudo bem com você? Graça e paz. Vou dar continuidade à minha meditação no capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Eu já fiz 3 vídeos a respeito deste capítulo. Hoje vou fazer o 4º vídeo. Estou meditando a respeito da grande tribulação. Hoje eu vou dar continuidade e vou meditar a partir do versículo 19. O versículo 19, ele já começa desta forma: porque aqueles dias serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Veja bem que esta parte aqui que Jesus fala sobre dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, até nos dias de quem? Até nos dias de Jesus. Olha, serão dias, então ele estava apontando para o futuro. Serão dias de tribulação, o qual nunca houve desde que Deus criou o mundo. Então Jesus estava apontando para o futuro, dias de tribulação. Mas será que esses dias de tribulação seria a destruição de Jerusalém no ano 70 pelo general Tito? Não creio que seja, porque Jesus disse que aqueles dias seria dias de tribulação assim tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. O detalhe é que para o povo judeu o ano 70 foi um período de grande destruição e de grande tribulação. Mas se analisarmos o holocausto desencadeado por Hitler, ele ceifou 6 milhões de judeus. Também foram os dias de tribulação para o povo judeu, a Segunda Guerra Mundial. No ano 70 morreram mais de 500 mil pessoas que ficaram sitiadas em Jerusalém pelo exército romano. Foram dias de tribulação, muita tribulação para o povo judeu. Mas na Segunda Guerra Mundial, no século XX, também foi dias de tribulação. Então, se pegarmos para o ano 70, a morte dos judeus feita por Hitler foi pior do que o massacre dos judeus no ano 70. Mas Jesus ainda está apontando para o futuro, que seria dias de tribulação como nunca houve, nem jamais haverá. Seria dias terríveis para o povo judeu. Jesus ele vai mais além ainda na sua fala. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Olha, ele falou que ninguém. Se ele não abreviasse aqueles dias, ninguém sobreviveria àqueles dias. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Quem são os seus eleitos? O povo judeu convertido na grande tribulação. E eu creio também que aqueles gentios que aceitarem a Jesus ou se converterem no período da grande tribulação também farão parte deste grupo de pessoas. Mas especificamente Jesus está apontando para os judeus. Os eleitos aqui é os judeus. Até porque Jesus tinha uma promessa para o povo judeu. Ele vai cumprir essa promessa, que é assumir o trono de Davi.
E ele diz: se então alguém lhe disser, vem aqui, está o Cristo, ou vejam ali, está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas. Mesmo nesse período aqui da grande tribulação, aparecerão falsos cristos, falsos profetas, como nos dias de hoje já tem, para tentar enganar aqueles que serão fiéis a Jesus no período da grande tribulação, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar quem? Os eleitos. Está falando aqui novamente do povo judeu. Esses falsos messias, esses falsos profetas, eles se levantarão justamente para tentar enganar os eleitos de Deus, que é o povo judeu. Por isso, fiquem atentos, Jesus alertando eles. Avisei-os de tudo isso antecipadamente. Então está na palavra de Deus, Jesus nos alertando antecipadamente. E automaticamente Ele está alertando para aqueles que ficarem para a grande tribulação. A sua palavra vai continuar até mesmo no período da grande tribulação. E continua: mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Isso aqui está falando agora do período de quase que final da grande tribulação. Porque no período quase que final da grande tribulação, segundo o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, ele relata sobre 7 selos, 7 trombetas e 7 pragas que serão lançadas na terra. E uma sequência da outra. Tem os primeiros 7 selos. O primeiro selo, quando ele é aberto, está no livro do Apocalipse, no capítulo 6. Assim que abre o primeiro selo, vem o cavalo branco. O cavalo branco, ele fala do anticristo. Então é o primeiro. Pode ver que o primeiro selo, já no período do início aí da grande tribulação, quando abre o primeiro selo, já vem o cavalo branco. O cavalo branco, ele é figura do anticristo. Veja bem o que diz aqui Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 2. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco e seu cavaleiro empunhava um arco. Veja que ele tinha somente um arco, mas ele não tinha flechas. E foi-lhe otorgada uma coroa. Foi dado para ele uma coroa. E ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. Determinado a vencer. O nosso Jesus, ele é vencedor. Esse aqui fala do anticristo, o cavaleiro branco, ele tentando imitar a Jesus. Só que Jesus é aquele cavaleiro que sai da sua boca uma aguda espada afiada de 2 gumes, que é a sua palavra. E ele abre o segundo selo, fala de conflitos e guerra. O primeiro, cavalo branco, fala da conquista mundial pelo anticristo. E o segundo selo, ele fala de conflito e guerra, cavalo vermelho. Depois é aberto o terceiro selo, fala de fome e escassez, cavalo preto. Depois o quarto selo é aberto, fala de morte em grande escala, cavalo amarelo. O quinto selo, a visão do martírio, ou os mártires que morreram nesse período de grande tribulação, estarão chegando ali nos céus. É a visão dos mártires na glória, está no capítulo 6, versículo 9 ao 11. O sexto selo, quando ele é aberto, acontece grandes perturbações cósmicas, sinais no céu, e é marcado 144 mil eleitos dentre as 12 tribos de Israel. E o sétimo selo aberto, acontece um silêncio no céu por meia hora. Nós não sabemos se é literal,
se é simbólico esse silêncio de meia hora, não temos detalhes. E esse silêncio, ele antecede agora, assim que é aberto esse selo, ele dá início ao soar de 7 trombetas. João contempla 7 anjos com 7 trombetas, está no capítulo 7, e estes anjos com 7 trombetas, eles dão início agora aos toques, e aí entra agora a primeira trombeta. Quando o anjo toca a primeira trombeta, está no capítulo 8 de Apocalipse, a partir do versículo 7, quando a primeira trombeta é tocada, fogo cai do céu e queima 1/3 das árvores e da erva, de toda a erva verde do planeta. E também depois vem em seguida o segundo toque de trombeta. O segundo toque, um asteroide ou um cometa, ele é lançado ao mar. E diz aqui que 1/3 de todas as embarcações do planeta são perdidas. Eu creio que com o tsunami, ou a onda gigante que é gerada pela queda desse grande asteroide no mar, a perturbação causada por essa onda gigante é que destrói 1/3 de todas as embarcações. Está no capítulo 8 de Apocalipse, versículo 8 e 9. Depois vem o terceiro toque. A trombeta, quando a trombeta é tocada, cai uma estrela e ela atinge os lagos, rios do mundo. E isso afeta toda a qualidade da água do planeta, água potável. A quarta trombeta, quando ela é tocada, ela causa uma perturbação tanto no Sol como na Lua, e os 2 astros principais, eles escurecem. A quinta trombeta é tocada e vem uma praga de gafanhotos. Tudo indica que são gafanhotos demoníacos, que eles atacam e torturam toda a humanidade do planeta Terra. E depois vem aí a sexta trombeta, libera um exército demoníaco, e esse exército ele ceifa 1/3 de todos os moradores da Terra. Então, se hoje temos 7 bilhões e 200 milhões de habitantes, provavelmente perderíamos aí 2 bilhões e 300 e quase 400 bilhões de habitantes. 1/3 dos moradores da Terra serão ceifados. E vem o último toque. Quando a última trombeta toca, que é a 7ª trombeta, ela automaticamente, assim que ela é tocada, ela chama 7 anjos, e esses 7 anjos, eles têm em suas mãos 7 taças da ira de Deus. Vocês podem ver que uma sequência. O 7º selo chama as 7 trombetas, e a última trombeta, ou melhor, o último 7 selo chama a 7 trombeta. E a última trombeta, a 7ª trombeta, ela chama 7 anjos com 7 pragas, ou 7 taças com a ira de Deus. E a primeira praga, quando essa taça é derramada na terra, ela causa úlceras malignas e perniciosas sobre o corpo dos adoradores da besta. Aqueles que adoraram a besta durante o período da grande tribulação, eles sofrerão este mal terrível. Depois vem a segunda praga. O mar se transforma em sangue como de morto. Eu creio que vai ser um mau cheiro terrível. Depois vem a terceira praga. Os rios, as fontes também são transformadas em sangue. Depois vem a quarta praga. E essa quarta praga, ela é derramada sobre o sol. E o sol aumenta o seu poder, e ele queima com grande calor os moradores da terra. O calor, a temperatura da terra vai subir assim de uma forma impressionante. Forte calor sobre a terra. A quinta praga, o trono da besta vai se tornar em trevas, vai ficar escuro. O trono da besta
estará ali em Jerusalém. Então a região ali da Ásia vai se tornar em trevas. Depois, a sexta praga, vai acontecer o secamento do rio Eufrates e a união de 3 grandes poderes da terra. O dragão, a besta e o falso profeta. Vai acontecer a união desses 3 com os reis do mundo inteiro, já preparando para a grande batalha, a batalha final contra o povo de Deus, a batalha do Armagedon. E a 7ª praga, ela foi derramada no ar. Saiu grande voz do santuário do trono. Está feito. Um terremoto mundial acontece, em que praticamente todos os montes e outeiros são aplainados e todas as ilhas fugiram. E com esse toque cai uma chuva de pedras, saraiva, chuvas sobre a terra de aproximadamente 35 quilos. E neste momento aí, após tudo isso, quando o povo faz esta rebelião, quando esses 3 personagens, que o dragão, a besta e o falso profeta, ele faz uma união ou um acordo, não sei se político, mas faz um acordo com todos os reis da terra e eles se levantam contra o Deus Todo-Poderoso e eles vão guerrear justamente contra o povo judeu. Aqueles que recusaram adorar a besta e o falso profeta. Então, quando eles se levantam e vão caminhando para destruir finalmente Jerusalém, neste momento, Jesus, ele vem com grande poder e glória. É o que encerra aqui a nossa meditação, que está no versículo 26 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos dos confins da terra até os confins do céu. Então, quando Jesus se manifestar ali com grande poder e grande glória, em que ele derrotará o inimigo e todas as nações que fizeram pacto com o inimigo, assim que ele manifestar, ele vai socorrer o povo judeu que estará ali em grande aperto, na iminência de serem massacrados. Quando Jesus se manifesta com grande poder e glória, ele derrota o inimigo e neste momento ele recolhe ainda aqueles que ficaram fiéis a ele dos 4 cantos da terra. E neste momento Jesus, ele estabelece o reino milenar ou milenal aqui na terra, cumprindo assim aquilo que ele disse para o povo dele. Que Deus em Cristo abençoe, fique firme e fique atento também nos últimos acontecimentos que precede a volta do Senhor Jesus. Amém.